Salve, 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 seres humaninhos! Tô trazendo aí para vocês o meu vídeo 81, onde eu faço a entrega do manual especificamente falando sobre o realizante, idealizador, negociador. Mas, mensageiro, o que é esse irrealizante, idealizador, negociador? Pois bem, a nomenclatura é produzida por nós aqui dentro do nosso canal Mensageiro F. Garcia. Mas especificamente, esse tipo de trato foi desenvolvido no início do século XX com a nomenclatura de a teoria do rácio. Foi desenvolvida pelo William Reich, que na época era um psiquiatra, que depois vai adentrar no mundo da psicanálise e vai desenvolver essa possibilidade de identificar em todos os seres humaninhos 5 tipos de rácios, de raciocínio. E esses 5 tipos de rácios levou o nome de teoria dos rácios. E aqui no canal nós vamos desenvolver, e já estamos desenvolvendo, sempre na linha do par. E eu gostaria só para mostrar para você didaticamente o que seriam esses 5 rácios. Pois bem, eu apresento aqui, nesse artesanato que eu construí, as 5 capacidades de raciocínio, que é o idealizador, o verbalizador, o negociador, o organizador e o executor. E note também que eu faço uma escala percentual de 50%, para trabalhar especificamente com a proposta de termos 100% nessa totalidade dos 5 rácios, que no mundo ideal e perfeito seria 20% para cada um. Só que isso dificilmente ocorre. A grande ocorrência é exatamente em pares dominantes. Por isso, aqui no canal, na apresentação desses nossos videoaulas, nós alinhamos com vocês de sempre demonstrar o dominante e o secundário dominante. Para quê? Para que nós pudéssemos pensar e nos reconhecer. Então, atente que hoje, especificamente, nós estamos apresentando como dominante o idealizador. Então, eu estou aqui fazendo, também artesanal, só a construção do gráfico nos 50%. Note, atribuir 50% de dominância para o idealizador. E sobram os outros 50% para 4 rácios. Como nós estamos trabalhando e alinhamos para tal com o par de dominância, hoje o nosso secundário dominante é o negociador. Então, também, de forma artesanal, estou atribuindo os 20% para o negociador. E 50 com 20, 70, sobram 30%, que seria 10% para cada um dos demais rácios. E é super importante você poder perceber que nessa dominância, esses 2 rácios vão estar sempre se unindo para poder, digamos assim, desenvolver a realização. No mundo das ideias, você pensa primeiro para realizar depois. E por isso, nós trabalhamos com essa nomenclatura do realizante, onde nós apresentamos para você, ser humaninho, o seu par dominante. Você pode estar se perguntando agora, mas, mensageiro, eu tenho esse par dominante, idealizador, e secundário dominante, negociador? Excelente pergunta. Essa resposta eu só posso te dar à medida que você venha aqui para a Clínica Psicanalítica, que é o mote do canal, onde nós vamos fazer o desenvolvimento do seu Uno Manual, que uma das peças do seu Uno Manual é o seu realizante. E nós vamos apresentar para você com todo o sistema de percentual. Não trabalhando aqui 50%, mas trabalhando o real percentual do seu rácio dominante. E quero também lembrá-los que dentro desse mundo dual que nós vivemos, né, o elétrico e o magnético, e nós estamos ali no meio, somos o intermédio,
Obrigatoriamente, esse raciocínio, ele também tem essa dimensão, ou seja, a dimensão positiva, a dimensão negativa, a dimensão forte, a dimensão fraca, pertencente à mesma estrutura, que tanto você pode usar uma como pode usar a outra. Então, quando a gente apresenta os rádios e demonstrando os rádios, nós também fazemos exatamente nessa mesma linha, na linha do ponto positivo, ou ponto forte, e o ponto negativo, ou ponto fraco. Pois bem, sem mais delongas, passemos então para a apresentação. Especificamente no rádio dominante, que é o idealizador, você tem no seu ponto positivo, no seu ponto forte, uma capacidade de razão extremamente elevada. Juntamente com essa razão, que é o que permeia as estruturas à sua volta, você tem uma capacidade de criatividade. E atente que essa criatividade, ela está diretamente relacionada a esse mundo das ideias. Por isso a nomenclatura, idealizador. Então essas ideias vão estar sempre fora do padrão, mas dentro de uma linha racional e numa linha criativa. Então esse é o grande trunfo de você, ser humaninho, que possui esse rádio idealizador em elevado grau, ou seja, dominante. Acontece que, como eu acabei de falar, no seu lado negativo, você tem uma dificuldade de amostragem. Note bem o que eu acabo de falar para você, ou seja, você tem uma capacidade enorme de criar, mas na contrapartida você tem uma capacidade enorme de amostrar isso. Então, é necessário que você desenvolva, principalmente, uma autoconfiança em você, porque a grande, seres humaninhos, isso aí a minha fala é apoiada exatamente em estudos que eu venho desenvolvendo. A grande capacidade de você não se mostrar, ela é extremamente real. Por quê? Inevitavelmente, o externo tende a te bloquear, porque pelas suas próprias ideias estarem acima de uma compreensão. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba se introspectando. Então, a sua capacidade de racionalizar, ou seja, o seu rádio criador, ele entra numa linha de obscuridade, onde esse elemento criador passa a ser somente no seu mundo das ideias, inevitavelmente levando você a várias outras propostas interiores provocadas exatamente por essa mente brilhante que você possui, mas que você não consegue expor. Juntamente, como par hoje, eu apresento o rádio negociador, que para esse rádio idealizador, ele acaba se tornando extremamente poderoso. Por que poderoso? Porque ele vai fazer, esse rádio secundário dominante, ele vai fazer exatamente aquilo que o dominante idealizador não consegue colocar. Então, ou seja, o alinhamento entre esses dois rádios permite que esse idealizador se mostre, se apresente em função do seu secundário dominante, que é o negociador, que no seu ponto positivo, ele possui planos, e esses planos no mundo da praticidade, não é no mundo de algo que não vai ter utilidade, ou seja, a utilidade vai estar sempre presente para o negociador. A motivação de fazer tem que ter um propósito, tem que estar alinhado a uma consecução. Por isso ele é o negociador. E ele tem uma avaliação extremamente, digamos assim, depurada sobre a capacidade de encontrar saídas. Ele consegue perceber no mundo real, né, onde as dificuldades se fazem presente, ele consegue perceber saídas que ele, nessa percepção, e aí alinhado com esse rádio dominante, idealizador, com a capacidade tremenda de criar, ele consegue apoiar e sair de uma certa forma vencedor. Ele valoriza, esse rádio valoriza sempre, desculpe, tá, seres humanistas, valoriza sempre o fazer. Esse fazer, como eu acabei de comentar, ele se aplica em três vertentes.
na vertente do mando, na vertente da sedução e na vertente da vitimização. Essa terceira e última vertente, ela não é produtiva para esse ratio dominante, porque também, ao vitimizar-se, ele tende a incorrer nesse ponto negativo do ratio dominante idealizador, que é a dificuldade de amostragem. Pois bem, isso no ponto positivo, essa aplicação como vitimização, a aplicação do fazer como vitimização. O ponto negativo desse ratio é a dificuldade de realização. Note, a dificuldade de realização. Ele não é bom de realizar, ele é bom de negociar. Então, já na sua forma positiva, enquanto o externo permite, ele vai tentar de todas as formas se fazer permitir, usando essas três capacidades de fazer, ele vai de todas as formas tentar levar para o lado positivo, para o seu lado forte. Mas no seu lado negativo, ele tem essa dificuldade de realização, que é um sentimento de se sentir sempre usado ou manipulado, que pode ocorrer, tendo em vista principalmente esse fazer vitimizado, que ele vai acabar se sentindo que a sua ação, o encontrar as saídas, a negociação, ela está sendo mal utilizada pelo externo, ou seja, levando-o obrigatoriamente à manipulação, ou seja, ele acaba se sentindo manipulado. Pois bem, então assim eu apresento esses dois rádios dominantes de hoje no meu vídeo 81, realizante, idealizador, negociador. Quero deixar um beijo no seu coração, sem antes não falar para você, ser humaninho, que no final desse vídeo tem os nossos canais de troca, para que você possa, da melhor forma possível, interagir conosco. Coloquei também um Pix, que seria a representação do retorno material, porque o retorno vibracional nós já estamos recebendo ao entregar esse vídeo e você está podendo nos assistir. Então agora sim, um beijo no seu coração. Vejo você na próxima publicação.